Então, olha só, essa semana a gente vai então fazer uma aplicação do Present Perfect dentro daquela ideia do Communicative Method que nós conversamos no semestre passado, tá? Vocês vão agora usar um dos aspectos do Present Perfect, tá? E vão fazer uma aplicação dentro daquelas 3 fases de uma atividade, tá? A pré, a on e a post. Então, vocês vão escolher, tá? Se querem fazer um listening, se querem fazer um reading, um writing. Vocês é que vão decidir qual é a skill de partida que vocês pretendem utilizar, tá? E a partir daí, vocês vão então mostrar qual seria a sugestão, qual seria a ideia de vocês para a pré, a on e a post activity daquela atividade lá que vocês definiram, tá certo? E o aspecto do present perfect que vocês vão utilizar é o uso do ever, tá? Quando a gente usa o ever com o present perfect, a gente está expressando uma pergunta sobre uma experiência qualquer que a pessoa possa ter tido durante todo o tempo da sua vida, tá? Então, a gente viu na semana passada que o present perfect, ele representa uma ação que continua, né? Uma ação que não acaba. Nós vimos que o present perfect, ele tem 2 acepções, né? Ele tem dois usos. Um é de uma ação com tempo indefinido, que é aquela ação que terminou, mas a gente não sabe quando, certo? Então, é mais ou menos parecido com o uso do nosso pretérito perfeito com a palavra já. Então, a gente viu que nesse uso, né, nesse caso, o present perfect significa eu já fiz alguma coisa. E o outro uso, a outra acepção do present perfect é quando a gente se refere a uma ação que começou no passado, em algum ponto do passado, e vem até o momento presente, certo? Então, a ideia aí é de uma ação descontinuada, quer dizer, uma ação que não se completou, né? Ela continua, é uma ação, como a gente costuma dizer, com tempo incompleto, que vem desde o passado até o momento em que a gente verbaliza essa ação. Então, essa é a ideia do ever, tá? Que normalmente é utilizado em frases interrogativas, tá? Com esta ideia. Alguma vez na sua vida inteira, quer dizer, ao longo desse tempo todo, que vem desde de um determinado passado, que aí é indefinido, até o momento presente. Então, se você faz uma pergunta utilizando esse tipo de estrutura, você está dizendo para quem te ouve que aquela pessoa a quem você se refere ainda está viva, tá? Então, por isso você pode usar o present perfect, porque você está trazendo essa ação até o momento presente, até o momento em que você verbaliza essa ação. Então, a ideia aí é mais ou menos assim: alguma vez na vida você fez tal coisa, tá? Então, alguma vez na vida, se a pessoa já tiver morrido, você não deve utilizar esse tipo de estrutura, claro, né? Porque aí a pessoa já não pode mais falar no present perfect, certo? Porque ela não existe mais no momento presente, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês aí, para vocês poderem entender melhor. Então é aquela história, alguma vez na vida, a resposta seria nunca, ou então sim, há não sei quanto tempo atrás. Então a pergunta é feita no present perfect, mas a resposta pode ser no passado simples, como nós já vimos na semana passada, tá? Aquela ideia de contraste entre um e outro. Então você diz assim, por exemplo, alguma vez na vida você já comeu escorpião? A pessoa vai dizer não, nunca. Quer dizer, ao longo de toda a minha vida, até hoje. Você alguma vez já comeu escorpião? Sim, ano passado.
Então, você pode usar dos dois contextos, tá? A pergunta é sempre igual, mas a resposta pode ser diferente dependendo do que você quiser expressar. Aí, claro, se você diz sim, já, aí a pessoa pode então perguntar quando, onde, né, como, você gostou, não gostou. Aí a situação passa para o passado. Agora, se você disser não, nunca, a pessoa vai entender que é até aquele momento em que você está verbalizando a ação. Então, isso é uma situação contextual expressada, né, expressa pelo present perfect, como nós já vimos, tá? Então, você alguma vez já viajou de balão? Não, nunca. Então, até hoje. Esse nunca é até hoje, porque você continua vivo. Você alguma vez viajou de balão? Já. Quando? Ano passado. Tá? Foi uma viagem longa, aí você começa, então, a fazer perguntas pelo fato já passado. Certo? Mas quando você expressa a pergunta, você está se referindo de algo que aconteceu ao longo de toda a vida, ou seja, até o momento presente. Então, por exemplo, have you ever kissed a drag queen? Então, vocês estão vendo aqui o verbo have, né? Com o particípio passado do verbo. Nesse caso é o verbo kiss, que é regular, então é ed. Have you ever kissed a drag queen? Quer dizer, alguma vez na vida você já beijou uma drag queen? Tá? Isso aí não quer dizer que você esteja beijando, né? Que você venha beijando ela o tempo inteiro. É alguma vez durante todo esse tempo, desde um passado indefinido até o momento presente. Essa que é a ideia do ever e do present perfect. Então, have you ever kissed a drag queen? Você alguma vez já beijou uma drag queen? No, never. Então, nunca. Nunca até agora. Tá? Até este momento em que eu verbalizo a ação. Então, vamos tentar relembrar, recordar um pouco dessa ideia do present perfect. O present perfect, ele é utilizado para duas situações. Uma em que você expressa uma ação terminada, tá? Com um tempo indefinido. Neste caso, ele é igual, ele é parecido, ele corresponde ao pretérito perfeito do português com a palavra já. Então, é aquela coisa de eu já fiz. O segundo uso é quando ele se refere a uma ação que ainda não terminou. Ela começou em um determinado ponto do passado, que pode ser expresso ou não expresso, né? E que vem ao longo desse tempo todo até o momento presente, em que você verbaliza a ação. Então, por exemplo, se você disser assim, I have worked at Fibra since 1994. Então, quer dizer, eu tenho trabalhado na Fibra desde 94. Então, se eu estou dizendo eu tenho trabalhado, significa que neste momento presente eu estou na Fibra. Eu só posso expressar essa ação no present perfect se eu ainda estiver na Fibra. Se eu não estiver mais, trabalhar na Fibra é passado, porque eu não estou mais lá. Então, aí eu não posso expressar essa minha ação no present perfect. Então, por exemplo, se eu disser assim, I have lived in Belém for many years. Eu estou expressando uma ação no present perfect. I have lived in Belém. Se eu estou expressando essa ação no present perfect, significa que neste momento presente em que eu expresso a ação, eu continuo em Belém. Agora, se eu disser assim, I lived in Belém for many years, no passado simples, significa dizer que neste momento presente eu não estou mais em Belém. Então, o morar em Belém passou a ser passado.
Então, o present perfect, ele só tem essas duas utilizações, esses dois contextos, esses dois casos. Quando a gente faz uma frase interrogativa, quando a gente faz uma pergunta no present perfect, usando a palavra ever, significa uma ação que pode ter acontecido ao longo de toda a minha vida, ou seja, em um determinado tempo no passado, que nesse caso é indefinido, a gente não sabe quando a gente começou esse tempo, e aí a ação vem até aqui, até o momento presente. Então isso significa que a pessoa está viva, certo? Então eu só posso utilizar o present perfect nesta situação se a pessoa estiver viva. Então, por exemplo, has your sister ever dated two boys? Quer dizer, alguma vez a sua irmã já namorou dois rapazes? Claro que aqui quer dizer ao mesmo tempo, né? Então, has your sister ever dated two boys? Quer dizer, a sua irmã é namoradeira, né? E continua viva, continua apresentando esse tipo de comportamento hoje. Então você vai e faz uma pergunta que expressa para quem te ouve uma experiência que pode ter acontecido ao longo de toda a vida até o momento presente. O ponto no passado em que você está pensando que a ação possa ter começado é indefinido, que é justamente o uso do ever. Have they ever played hockey in the ice? Então, alguma vez na vida, eles já jogaram, já brincaram, né? já praticaram hockey no gelo? Não, nunca. Em Belém, nem pensar, né? Have you ever visited China? Quer dizer, a pessoa gosta de viajar, né? Então, a gente pergunta se alguma vez na vida a pessoa já foi visitar a China. Yes, 2 times. Então, aí, se o diálogo continuasse, seria, então, já passado. Quer dizer, você já visitou? Sim, 2 vezes. Aí, quando você visitou? Quanto tempo você passou? Aí você já está falando daquelas 2 vezes que ficaram no passado. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com isso, certo? Porque os dois usos são concomitantes, mas um expressa uma ação que vem desde o passado até agora, em qualquer momento, e dependendo da resposta, essa ação possa passar a ser passado ou não. Have you ever eaten insects? No, never. Então, alguma vez você já comeu inseto? Não, nunca. Então, eu estou aqui fazendo uma aplicação específica daquilo que nós conversamos na semana passada, tá? Então, o ever aí, ele só dá ênfase ao fato de que é ao longo de toda a vida, tá? Alguma vez ao longo dessa existência toda que você tem até hoje, até este momento em que eu verbalizo a ação. Então, é uma aplicação específica do Present Perfect, tá? E eu estou pedindo que vocês pensem em uma atividade para fazer com esta situação, com este caso. E aí vocês vão apresentar aquela coisa da pré, da on e da post, tá? Utilizando uma skill qualquer de partida, né? Então, vocês lembram que a gente começava por uma skill qualquer, depois a gente ia desenvolvendo isso até que quando chegasse na fase do post, a gente precisaria envolver outras skills em busca de fluência e de interação. Então, vocês lembram que nós fizemos isso no semestre passado, utilizando conteúdos genéricos, tá? Que vocês escolhiam de forma aleatória. Agora, nós vamos trabalhar com conteúdos específicos. Então, nossa primeira atividade dessa natureza é essa desta semana, tá?
E vocês observem que a pontuação é um pouco maior, tá? Por quê? Porque nós não sabemos ainda se essas atividades todas vão representar o nosso NPC ou não vão, né? Porque nós estamos ainda esperando uma definição do retorno das aulas que vai acontecer agora no meio de setembro, né? Como vocês já viram lá na plataforma, certo? Então, a gente não sabe em que circunstâncias esse retorno vai se dar. Então, agora, vocês tiveram no início poucos pontos, né? E agora os pontos aumentaram, tá? Até porque vocês já têm essa experiência de realizar esse tipo de atividade. Então, vocês já estão acostumados com ela, tá bom? Vocês entenderam isso, gente? Sim, professor. Bom, Eu tenho só uma dúvida. Precisa ser com base em algum livro-texto ou não é preciso? não. Você pode fazer a atividade livremente, tá? Agora, se você quiser utilizar um conteúdo de um livro-texto, você deve colocar na sua atividade a referência dele, tá? Então, adaptada do livro tal, unidade tal, páginas tais a tais, entendeu? Ok. Para você poder dar a referência, né, da sua fonte, tá? Mas você pode criar a atividade de maneira livre, tá bom? Vocês também poderão fazer a atividade em dupla ou em grupos de 3, como nós fazíamos no semestre passado. Vocês só precisam lembrar que cada um deve fazer a sua postagem, tá? A postagem é individual, por causa da nota na plataforma, tá ok? Tá, ok. Ok. Alguma dúvida, gente? Senão eu vou parar aqui de gravar então, tá?